Quando a gente trabalha com oferta e demanda, um conceito que é muito importante da gente trabalhar é a forma como o consumidor adquire os seus bens. Então, você vai a um mercado, por exemplo, o mercado de calça jeans, e você resolve comprar aquele produto num determinado preço. Eu vou nesse mesmo mercado de calça jeans e acredito que aquele preço que está sendo estabelecido, ele é um preço maior do que eu estou disposto a pagar. Aí, uma outra pessoa vai neste mesmo mercado e determina que a quantidade de produto que ela vai comprar de calça jeans nesse mercado com este preço, ela não é nem a quantidade que você comprou e nem a quantidade que eu comprei. É uma coisa entre nós dois. Muito bom. Toda vez que a gente então pensa nessa ideia de comprar, de como é que a gente vai colocar o nosso dinheiro em circulação no mercado, que muitas pessoas acabam falando isso, a gente vai considerar o nosso padrão de renda. Então, você compra mais e eu compro menos por conta de um padrão de renda, que o seu é maior do que o meu. Você está disposto a pagar mais e eu estou disposta a pagar menos. Mas não necessariamente só está ligado ao nosso padrão de renda, tá? Ao nosso orçamento. É possível que a gente também tenha outros fatores que vão influenciar nessa nossa escolha. E isso é uma coisa super importante. Por quê? Porque está ligada ao seu nível de felicidade. Isso, economia, a gente também estuda o nível de felicidade. Só que a gente não dá o nome de felicidade propriamente dita, a gente fala em satisfação. E a satisfação, ela vai acontecer principalmente quando a gente estiver trabalhando com compras de produtos e a quantidade de produtos que você gostaria de adquirir. E a gente chama essa quantidade de produtos e a satisfação que você vai ter com eles de utilidade. Então, dentro da economia, a gente tem o conceito de utilidade, que mostra qual é o grau de satisfação que o indivíduo vai ter comprando uma determinada cesta de bens. E nessa cesta de bens, você vai decidir qual é a quantidade de um produto, de outro, e está atrelado a cada um deles também os seus preços. Ótimo! Mas quando a gente pensa nessa ideia de estabelecer esse excedente, essa utilidade, o que a gente acha que seja interessante, a gente está considerando também a relação que a gente pode ter de excedente do consumidor. O que é o tal do excedente do consumidor? Nada mais é do que você sair da sua casa com R$100 no seu bolso e falar assim, eu preciso comprar um determinado produto. Ele custa R$100, eu tenho R$100 no bolso. Se custar R$100, o que eu levei é o que vai pagar. Se sobrar, melhor. Não vai poder ser um preço maior do que os R$100. Por quê? Porque você saiu só com uma nota de R$100 ou duas notinhas de 50 no seu bolso e você não levou o cartão de crédito, não levou o cartão de débito, não levou outra pessoa que pode pagar para você, tá você e você tem que usar esse recurso que você tem, só esse. Tá bom? Aí você sai todo feliz e vai buscar esse produto. Chega num lugar, tá mais caro, chega num outro, tá um pouco mais barato, mas você olha e fala assim, não, eu estou disposto a pagar até R$100, mas se for mais barato, se por exemplo custar R$80, eu também vou ficar feliz, porque está sobrando R$20 que eu poderia comprar algum outro produto. Ou poupar. Muito bom! Aí você vira e fala assim, nossa, então eu vou lá nesse lugar que está me dando um excedente de R$20, porque eu estou disposto a pagar 100, mas na verdade eu vou pagar 80. Essa diferença entre o que você está disposto a pagar e quanto que você efetivamente paga é o conhecido excedente do consumidor. Existe também o excedente do produtor, tá? Quando a gente pensa em excedente do produtor, a ideia é entre o custo de produção e o preço que você está cobrando. Essa diferença entre o custo de produção e o preço que se cobra, que não necessariamente precisa ser o valor do custo de produção, ele é o excedente do produtor.
E esses excedentes, eles podem meio que migrar, sabe? Se o governo fizer alguma política de controle de preço, o excedente do consumidor pode migrar para um limbo que a gente chama de peso morto, tá? Ou então pode migrar do produtor também para esse limbo que é o peso morto. Tudo depende do tipo de estrutura de mercado que a gente estiver trabalhando. Isso acontece principalmente em monopólios. Muito bom. Essa ideia de excedente do consumidor parece que está associada ao seu padrão de vida, ao meu padrão de vida, sua disposição a pagar, a minha disposição a pagar. Isso até acontece, mas a gente tem um contexto que é um pouco mais amplo. Então, a gente pode ter o excedente do consumidor para uma pessoinha ou ter um conjunto de excedentes de consumidor. E isso acontece porque a gente tem não a sua demanda por um determinado produto e não a minha demanda por um determinado produto, mas a gente tem o que a gente chama de demanda do mercado. Essa demanda do mercado, ela vai considerar que nós estamos no mesmo setor, tá? E com base nesse mesmo setor e na quantidade, nos valores dos preços que a gente tem para aquele produto que nós estamos avaliando. Por exemplo, pode ser sorvete. A gente vai ter o quê, necessariamente? A gente vai ter quanto você está disposto a comprar nos diferentes preços que são colocados pelo sorvete, inclusive o sorvete de graça com preço zero. E eles vão considerar também a minha quantidade de consumo, a minha quantidade demandada, também com os mesmos preços deste mesmo produto. Vai considerar o do João, vai considerar o da Maria, vai considerar o do Alcides, vai considerar o da Bárbara, vai considerar o da Sandra, vai considerar de todo mundo. As quantidades estabelecidas pelos consumidores, pelos esses indivíduos, em cada um dos preços. Para que eu tenha uma demanda de mercado, o que eu preciso fazer é somar as quantidades das diferentes pessoas em cada um dos preços. Então, se você gostaria de ter, sei lá, 5 sorvetes de graça, e porque eu amo sorvete, eu quero 8, então a gente tem uma demanda de mercado que é a soma desses dois valores. Se o preço do sorvete vai aumentando e você vai diminuindo essa quantidade, e isso é uma consequência lógica por conta da relação que a gente vê na lei da demanda, essas quantidades elas também vão diminuindo. Então, por mais que a gente some as quantidades e a gente fique pensando assim, nossa, vai ser muito, não vai, porque os preços... Quando a gente tem um preço muito barato, a gente tem uma quantidade que é muito elevada, que a gente quer consumir. Mas conforme os preços vão subindo, a gente vai tendo uma diminuição na quantidade demandada. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer demanda de mercado e a demanda individual. Quando você olha numa notícia do jornal, tem necessariamente informações associadas à demanda do mercado. Não está falando da demanda daquele jornalista ou da demanda daquele tomador de decisão de política pública do governo. Não está falando de um indivíduo, está falando de um conjunto. E isso é importante, porque a gente encontra nessa relação de demanda de mercado uma ponte entre a microeconomia e a macroeconomia. Tudo bem, a micro ela faz essa avaliação individual e a macro faz a avaliação mais agregada. Essa agregação, essa demanda de mercado de um setor com outra demanda de mercado de outro setor e de outro setor e de outro setor, no todo vai te falar qual é a demanda no Brasil de um determinado setor ou de um determinado conjunto de empresas. Então, e consumidores. E a gente consegue fazer essas análises. Então, é super importante. Você consegue, então, traçar uma demanda individual, logicamente, considerando os preços e as quantidades que estão associados àquele determinado bem, àquele determinado indivíduo, e você também consegue fazer a ponte sobre a demanda que está associada ao mercado.
São conceitos importantes que precisam ser lembrados e também a gente não pode esquecer da utilidade. A utilidade é um conceito super importante para a economia, principalmente para a microeconomia, porque ela vai mostrar exatamente qual é o nível de satisfação que as pessoas têm. Quando a gente pensa em toda essa relação de consumir, de comprar, de entender como é que vai funcionar a parte da demanda, é importante a gente trabalhar um conceito que é, digamos assim, um dos mais utilizados na microeconomia. E principalmente utilizado para você entender a teoria do consumidor. Quando a gente pensa em teoria do consumidor, o que a gente realmente considera é como é que o consumidor mostra as suas preferências. Como é que ele resolve comprar mais de um determinado produto do que do outro. Pensando nesse contexto todo, o que a gente tem é que é importante a gente trabalhar com o conceito de utilidade quando a gente trabalha com o consumidor. Como assim utilidade? Utilidade é aquilo que você pega e dá uma visão diferente para ele? Não. Quando a gente pensa em utilidade, a ideia básica para a economia é entender o seu nível de satisfação, a sua felicidade. Isso, felicidade é muito importante na economia. Por quê? Porque consumidores que são satisfeitos, eles vão comprar uma quantidade maior de produto. A gente não pode esquecer que isso é uma coisa muito básica do nosso dia a dia. Tenho certeza que você vai ao supermercado e gostaria de comprar mais unidades de um determinado produto, porque você gosta desse tipo de produto. Ah, você gosta de morango, você gostaria de comprar mais quantidades de morango, mais caixinhas de morango do que outro tipo de produto, porque você tem uma satisfação maior ao comprar o morango. Então, toda vez que a gente está falando de utilidade, e toda vez que a gente pensa na teoria da firma, o que nos parte do preço, o que chega na nossa visão, principalmente como um economista, é que a gente precisa encontrar qual é o valor dessa utilidade que vai fazer com que você tenha a satisfação máxima. Mas como é que a gente vai mensurar a utilidade? Como você mensura a satisfação de uma pessoa, a felicidade? Professora, isso é muito difícil de se fazer. Difícil pode até ser, mas não é impossível. A gente consegue medir essa satisfação. E aí, quando a gente consegue fazer essas medições, porque existem fórmulas, existem modelos, existem aplicações econômicas e econométricas que podem ser utilizadas para que você encontre as utilidades dos indivíduos. Mas o que a gente precisa considerar aqui, e que é um dos pontos mais importantes dessa análise toda, é que a utilidade ela está associada à preferência, sempre. E se a gente estiver falando de preferência, isso significa que você precisa meio que entender como as suas preferências elas vão acontecer. Como assim? Veja, você precisa colocar uma ordem. Antigamente, a gente tinha pesquisadores econômicos que acreditavam que a utilidade ela teria que ser exclusivamente uma utilidade cardinal. Como assim uma utilidade cardinal? Isso significa que a gente conseguia dar um valor, uma magnitude para aquela satisfação e conforme você ia aumentando essa satisfação, essa magnitude, portanto, da utilidade cardinal, você necessariamente teria um consumo maior de quantidades maiores. Tá bom. Mas sempre um aumento de quantidade de todos os produtos daquela cesta vai te trazer um benefício? Sempre? Alguns economistas pensaram e falaram assim, na verdade, é possível que não aconteça isso. E que a gente tenha combinações de cestas diferentes que possam trazer o mesmo nível de satisfação. E esse mesmo nível de satisfação, ele pode ser um fator importante para a gente tomar as nossas decisões de consumo. E aí o que a gente pode ter é um ordenamento, e esse é o ponto importante, a gente ter um ordenamento da utilidade.
você obviamente vai ter combinações maiores de cestas de bens, mas as combinações elas vão te trazer o mesmo nível de utilidade, o mesmo nível de satisfação. Então, quando a gente trabalha com esse conceito de você ter uma ordem, a gente está falando com a utilidade ordinal, que é o que a gente utiliza com muito mais frequência atualmente, tá? Então, sim, é importante, a gente consegue entender como é que funciona a satisfação dos consumidores, como é que eles fazem as suas decisões, mas para que você consiga fazer isso, é preciso que exista alguns conceitos que são, digamos assim, pressupostos básicos para que esse conceito econômico ele seja aplicado. Por exemplo, a gente precisa saber quais são as preferências das pessoas. Isso, e para saber as preferências, a gente precisa saber qual é essa tal dessa cesta de bens que você quer comprar. Você quer comprar arroz, feijão, óleo, papel higiênico e sapato? Essa é a sua cesta de bens. Ah, eu quero mais arroz e mais feijão do que sapato e óleo? Essa é a sua cesta de bens. Mas eu posso ter outra cesta de bens, uma diferente da sua? Posso, porque eu sou diferente de você e o meu nível de satisfação é diferente do teu. Então, quando a gente está pensando assim, a gente precisa entender qual é essa preferência. E para a gente poder entender essas preferências, a gente precisa ordená-las. Como? De duas em duas, você vai fazendo a comparação. Qual que você vai preferir? A mais ou a menos? Considerando que sempre, quando a gente está trabalhando com consumo, a ideia básica é que o consumidor ele vai ficar mais satisfeito e, portanto, mais feliz se ele tiver uma quantidade maior de produto à sua disposição. Muito bom. Então, o que a gente precisa aqui é entender essa relação de transitividade. Eu prefiro a cesta A em relação à cesta B. Eu prefiro a cesta B em relação à cesta C. Então, no final das contas, por meio de transitividade, eu prefiro a cesta A em relação à cesta B, em relação à cesta C, que seria a última cesta. Então, a gente tem o conceito de transitividade. A gente precisa saber de duas em duas quais são as melhores satisfações que nós teremos. E a gente está associando satisfação a ter uma quantidade maior de um produto, tá? Então, a gente consegue fazer essas comparações. E a transitividade é muito importante. Essa preferência de um em relação ao outro, do outro em relação a um terceiro, você consegue fazer essas comparações de forma mais tranquila. E a gente precisa disso, tá? Existe também uma ideia de que a gente precisa ter preferências que são completas. Isso significa que a gente tem o conceito de integralidade. Como é que funciona essa satisfação, essa preferência completa? Você precisa entender exatamente quais são os produtos que estão formados dentro da sua cesta de bens e os preços que estão dentro deles, que estão associados a eles. E ao fazer isso, você sabe que você tem um conjunto, uma combinação desses fatores para que você tenha essa preferência completa, tá? Então, a gente precisa ter racionalidade, digamos assim. E por último, mas não menos importante, a gente precisa sempre buscar a utilidade maior que a gente tenha. A gente sempre vai em busca da maior satisfação e para que a gente busque essa maior satisfação, a gente vai precisar de uma quantidade maior de produtos, tá? Tudo isso é importante para que a gente consiga fazer essa seleção e identificação da utilidade, da satisfação que o consumidor vai ter por uma determinada cesta de bens ou por um conjunto de cestas de bens. Logicamente que essas informações elas são representadas por um gráfico, tá? E essas representações elas são interessantes e elas têm esse ordenamento para facilitar a nossa vida.
porque em economia o que a gente faz é gráfico e equação. Mas a gente precisa desses conceitos para que eles possam ser representados nos gráficos. O que a gente também consegue fazer ao utilizar a utilidade é também entender como é que vai funcionar o excedente do consumidor. Então, em termos de disposição a pagar e quanto que você efetivamente paga, eu acho que é super importante a gente também entender que existe um nível de satisfação. E esse nível de satisfação está associado também à sua restrição orçamentária. Toda a ideia por trás da utilidade, basicamente, é considerar que a gente tem satisfação, a gente tem preferências, tem cestas de bens. Tudo isso é importante. E como é que a gente faz essa visualização em termos gráficos? É simples. A gente vai sempre comparar os produtos. Como assim? Você lembra o que a gente tinha discutido sobre o modelo de fronteira de possibilidades de produção? E você tem dois bens, eles estão em eixos diferentes, então no eixo horizontal existe um produto, no eixo vertical existe outro produto. Muito bom. Aqui, para o consumidor, a gente vai considerar a mesma ideia. Mas, diferente do formato que existia na curva de possibilidades de produção, que é uma parábola, uma barriguinha da parábola, né? Aqui a gente vai considerar que a curva ela é convexa. O que é ser uma curva convexa? É ter o formato diferente daquele formato que a gente tinha visto na curva de possibilidades de produção. E esse formato convexo, em relação à origem, ele faz com que a gente tenha a possibilidade de ordenar corretamente a satisfação do indivíduo. E esse ordenamento, essa relação entre um produto e outro para o consumidor, ela é conhecida como curva de indiferença. A curva de indiferença, então, ela tem um conjunto de cestas de bens em que o consumidor tem a mesma utilidade. Ou seja, ele é indiferente entre uma cesta e indiferente a outra. Porque eles trazem, essas duas cestas diferentes, elas trazem o mesmo nível de satisfação. Mas se eu tiver uma cesta com uma combinação maior de produtos, isso significa que eu vou estar e vou ter um nível de satisfação diferente, então eu estou numa curva acima dessa. E esse nível de indiferença, você vai ter, nessa curva de indiferença, você vai ter um outro conjunto de cestas de bens que te trazem o mesmo nível de satisfação. Então, a gente tem um plano, digamos assim. A gente tem várias cestas, vários níveis de utilidade, e esses níveis de utilidade eles vão crescendo em relação à origem. Não pode esquecer que o que a gente tem preferência é por utilidades maiores. Mas para que a gente possa atingir essas utilidades maiores, a gente vai precisar identificar quais são os preços e qual é essa relação que a gente tem com os preços e um conceito muito, muito importante que é a restrição orçamentária. Então, com base no seu nível de satisfação, na sua utilidade e no nível de restrição orçamentária que você tem, é possível você conseguir fazer essa identificação de forma mais ágil, mais rápida e mais interessante para que você efetivamente entenda qual é a melhor cesta para você. Tá bom. Mas, professora, a gente não fica fazendo isso todo momento. Não fica mesmo. Mas você faz de forma automática. Porque você sabe qual é o seu orçamento. E você sabe, olhando para os preços dos produtos, não só para os preços dos produtos, mas comparando também esses produtos, o que a gente chama de preços relativos, você acaba escolhendo cestas de bens que vão te trazer alguma utilidade. Você faz isso de forma natural. Você aprende isso na sua vivência, mas na economia a gente precisava dar uma conceituação, uma definição para isso e algumas aplicações.
Tá bom. Quando a gente está trabalhando com curvas de indiferença e as suas respectivas utilidades, o que a gente precisa identificar é que não tem, e isso é claro, não tem como você fazer uma compra de um produto a mais na sua cesta de bens sem que você abra mão de um outro produto dessa sua mesma cesta. Então, o que a gente vai ter é sempre uma substituição entre um produto e outro. Para que você tenha, por exemplo, o mesmo nível de satisfação dentro de uma curva de indiferença. Então, a gente tem o que em economia a gente chama de taxa marginal de substituição. O que é ela? Ela, na verdade, ela é a variação que você tem da quantidade de um determinado produto em relação, ou seja, dividido pela variação da quantidade do outro produto. Então, se, por exemplo, você tem 2 produtos, alimentos e vestuário, e esses 2 produtos eles fazem parte da sua cesta de bens. Se você faz algumas combinações entre esses 2 produtos, para a sua cesta, por exemplo, no primeiro eu vou ter 6, na primeira minha cesta eu vou ter 6 alimentos e 16 de vestuário. Nossa, 6 de alimento e 16 de vestuário, bastante coisa. Isso, bastante coisa. Mas na outra eu tenho 7 de alimentos e 10 de vestuário. Você percebeu o que eu acabei de falar? Eu falei que eu tenho 7 de alimentos. 7. E eu saí de 16 de vestuário para 10. Eu não tive uma substituição, eu aumentei um alimento e eu perdi, digamos assim, 6 de vestuário. Perceba que isso é super importante. Por quê? Porque essa perda, digamos, que a gente vai considerar ela em módulo, ela é a troca, a variação que você teve entre um bem e a variação do outro. Para que você tenha um número, um valor, uma unidade de alimento a mais, você precisa abrir mão de alguma coisa, que é o outro produto. 6 unidades do vestuário. Essa diferença é a taxa marginal de substituição. E conforme você vai mudando as combinações das cestas, é possível que você verifique que as curvas, que essas cestas dentro da mesma curva de indiferença, elas vão diminuindo. Essa variação, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Não necessariamente ela vai zerar, tá? Mas ela vai diminuindo. Isso significa que ela tem um comportamento de uma taxa de diminuição. Ela é decrescente. Ela é decrescente por conta também da curva, do formato da curva. Por ela ser convexa, pela curva de indiferença ser convexa, a gente consegue ter essa diminuição, essa variação que seja mais palpável quando a gente olha para essa taxa marginal de substituição. Ela é um fator importantíssimo. Por quê? Porque vai ajudar a gente a entender como é que vai ser o custo de oportunidade de um produto em relação a outro. Porque no final das contas é isso que essa taxa ela representa, tá? Muito bom. A gente tinha comentado que para a gente identificar qual é a melhor cesta de bens, aquela que vai trazer a maior utilidade possível e imaginável, o que a gente precisa é relacionar com o orçamento de um determinado indivíduo. Então, a gente precisa do que na economia a gente chama de linha da restrição orçamentária. Quando a gente pensa na restrição orçamentária, a gente está falando que a gente tem um valor máximo de renda. O seu salário, esse é o valor máximo de renda que você pode utilizar. E aí você tem, dentro dessa sua restrição orçamentária, você tem uma quantidade que está associada à alimentação, a vestuário, a habitação, plano de saúde, transporte, lazer. Você tem todas essas combinações possíveis e imagináveis. E a cada uma delas você tem também os seus preços atribuídos. Tudo bem. Num gráfico,
Se você olhar para um gráfico, ele é um plano cartesiano, ele tem 2 eixos. Você tem um milhão de informações que podem ser utilizadas. Mas quando a gente trabalha com a restrição orçamentária, a gente vai considerar esses 2 preços, esses 2 produtos. E vai ver as relações que existem entre os preços relativos dentro deles. Então, ela é negativamente inclinada. E essa curva, essa linha de restrição, no momento em que ela tangencia a curva de utilidade, a gente tem uma cesta com a máxima utilidade possível e imaginável. A curva de linha de restrição orçamentária, ela não corta a curva de utilidade, ela tangencia em um ponto essa curva de utilidade para mostrar qual é esse seu equilíbrio, qual é essa sua máxima utilidade possível.